Hoje o nosso encontro vai falar sobre o nosso merecimento. O merecimento que acontece vindo de fora e é um merecimento que é percebido de dentro para fora. Então, a conexão da busca da nossa alma com aquilo que aparece para a gente é visto como nosso merecimento. Então, o que produz o nosso merecimento? É chamado as três ilusões da alma, porque quando uma pessoa ela cai de uma das três ilusões, ela pode, por consequência, perceber ou sentir que o seu merecimento não está acontecendo, em que a sua vida permanece estagnada, a sua vida está parada, em que ela sente como se as coisas não acontecessem. E às vezes até reza ou pede alguma coisa ou apenas reclama de que a vida não está sendo favorável para ela. Mas se a gente observar, existem três ilusões. A primeira, são três apegos. O primeiro apego é o apego do caminho do outro. Essa é a primeira energia, e vale a pena você anotar. Quando a gente tem o apego do caminho do outro, isso é, por não perceber o próprio caminho, por não sentir o próprio talento, a sua própria natureza, então a gente acaba adotando o caminho de outra pessoa. Então a gente começa a acreditar que se a gente fizer dentro da nossa vida, da nossa caminhada, a mesma coisa que uma outra pessoa, então a gente vai ter o mesmo resultado. Então se a gente vê que ela está, por exemplo, crescendo na internet, então eu também vou fazer uns vídeos, eu vou preparar. Ah, ela então lançou um livro, então também vou lançar um livro. Então, conforme o merecimento de cada pessoa que vai acontecendo, se você olha para ela e tem uma conexão, essa conexão ela começa a se tornar uma ilusão. A primeira ilusão do mundo é a ilusão da perfeição. E aí vale a pena você anotar. O primeiro apego é a conexão da nossa perfeição. Porque sempre que a gente vê a vida do outro, a gente vê como uma vida perfeita. A vida do outro acontece melhor. A vida do outro parece ter mais vitória, ter mais qualidade, pelo menos em algum fragmento dela. Com isso, a gente entende que o título daquela pessoa é importante e que a prosperidade daquela pessoa também é mais importante, é mais forte. O conselho que a gente dá dentro desse primeiro apego é para que você mude. A primeira mudança é na mudança da sua energia. Toda vez que você se pegar, por exemplo, falando, puxa, o outro tem tanta sorte e eu não tenho. O outro conseguiu uma coisa e eu não. Aquela pessoa fez o que eu sonhava em fazer. Ela conseguiu mudar alguma coisa que eu não consegui. No momento em que você se pegar analisando ou comparando a sua energia com a energia do outro, como se a gente fizesse uma fusão da nossa com a dele. É uma pessoa que, às vezes, torce pelo outro. Imagine quando a gente assiste uma luta de boxe, e quando você está torcendo para um lutador e ele dá um golpe, o outro cai, você vibra como se aquele golpe fosse o seu, como se aquele gol fosse o seu, como se aquela canção, aquele timbre de voz fosse seu. Então, essa energia, ela passa a ser compartilhada. E no momento em que a gente compara, e a gente vê que não foi a gente que venceu aquele, que não ganhou aquele título, que não cantou aquela canção, então a nossa energia tende a esvaziar, ela tende a ficar mais fraca. E muitas vezes a gente entristece. Então, e sente que o nosso merecimento não aconteceu. Por quê? Porque nós estamos com a nossa energia para fora. Então, mude, primeiro recurso, mude a sua energia. Desperte uma energia mais criativa e observe no meu ambiente, no ambiente que eu vivo, quais são os recursos que eu tenho, quais são os livros, quais são os conhecimentos adquiridos, quais são os cursos que eu já fiz, os cursos que eu comprei e talvez não tenha terminado, quais são as pessoas, quem são as pessoas que estão ao meu redor, o que elas falam, o que a gente tem em comum. E no momento que eu perceber que aquela pessoa, o que ela tem em comum, é algo
que me conecta a ela, é essa força, é a força criativa. Então, o primeiro passo para você perceber o seu merecimento é observar o que eu tenho no meu ambiente, o que eu tenho de recurso que vem para mim, quais são as pessoas que aparecem. Essas pessoas aparecem para acrescentar, para somar, para levar alguma coisa, para reciclar a minha mente, para instigar aqui, para que eu seja uma pessoa melhor. Qual é a energia que está se manifestando para mim? Ou, por exemplo, você pode estar sentado num restaurante e vem uma pessoa pedir um dinheiro. E às vezes você está caminhando na rua e vem uma pessoa pedir um dinheiro. E você vira na outra esquina e tem outra pessoa pedindo o seu dinheiro. Quando aquilo se repete, fica atento, porque é alguma energia que precisa ser percebida. E essa é a chave, percepção. Você não precisa trabalhar essa energia, você só precisa dar atenção a ela. O que essa energia está falando para você? O que está aparecendo repetidas vezes para você, inúmeras vezes, e você diz não, 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 e vai caminhando pela vida e acaba, sem perceber, sendo seguido. Aquela energia envolve você. Então, é uma energia de prosperidade, é uma energia em que vai puxar, é uma energia de subtração, ou ela vem para acrescentar, para somar, para compartilhar? Ela faz você crescer ou ela divide você? Essa energia, ela enfraquece você ou ela extrai alguma coisa que muitas vezes depende da sua jovialidade, da sua força jovial? Então, quando você percebe o movimento da energia, a energia que vem, ela está trazendo o quê? Ou está levando o quê? Nesse momento, você começa a perceber o seu merecimento. Porque quando a gente compara a nossa história com a vida do outro, muitas vezes a gente sente falta de alguma coisa, compara a nossa prosperidade com a do outro. E muitas vezes a gente parece a mesma energia que vai lá pedir. A gente não pede, mas a gente deseja. Porque a base de um pedido é o seu desejo. Aquela pessoa que vem pedir alguma coisa, ela tem uma intenção, ela tem um desejo. Então, que você perceba, eu desejo alguma coisa daquela pessoa, então eu estou me conectando a ela de que maneira? Sendo assim, o caminho que é o primeiro apego, é o apego à perfeição, porque tudo parece perfeito. E se eu não tenho a minha perfeição, a minha vida parece estar incompleta. Então, o meu trabalho não está perfeito. A minha relação com alguém, com uma amizade ou dentro da família, também não está perfeita. O meu carro não está perfeito. Minha casa, a estrutura dela não está perfeita. A perfeição, ela é a base do primeiro apego. É necessário que esteja funcional, que seja útil. Mas se você deseja uma perfeição, ela se torna inalcançável. A perfeição tem a ver com títulos, com prosperidade. Então mude a energia criativa. Traga isso para você e você percebe, puxa vida, a vida que eu tenho, ela não é perfeita, mas eu tenho uma casa, eu tenho um lugar para ir, eu tenho um lugar para dormir, eu tenho um momento de refeição, eu tenho acesso ao conhecimento, eu tenho acesso a pessoas, mesmo à distância agora. A distância entre o eu e o meu conhecimento se transformou, ficou muito curta. Então, eu consigo acessar várias coisas. Eu consigo falar com pessoas à distância, eu consigo trazer qualquer coisa que eu deseje, que a minha alma deseje para mim. Isso faz com que eu possa ter o meu primeiro merecimento. E se eu comparo, eu sofro. Mas para evitar esse sofrimento, eu foco naquilo que é meu. Eu trago a minha alma de volta para o meu caminho e não vejo mais o caminho do outro. Não me apego mais ao caminho do outro. O meu caminho passa a ser o caminho mais importante para a minha alma. O segundo apego, a segunda ilusão, é o apego material, que tem a ver com a nossa segurança. Porque desde pequena a pessoa sente uma insegurança de superação. Eu preciso me superar porque senão eu não vou estar seguro na escola. Eu preciso superar alguns defeitos meus, eu preciso superar
o corte de cabelo, ou eu preciso mudar os meus óculos, porque senão na escola a pessoa vai rir de mim. Isso acontece com uma criança, ela precisa, então, se tornar mais segura, talvez, para falar uma nova língua, ela precisa se tornar segura para escolher um caminho profissional, para seguir aquele caminho até se formar, e depois de formado, entrar no mercado para poder trabalhar naquele caminho que ela escolheu. Então, a busca por segurança, ela sempre aconteceu. Só que isso vai transformando a pessoa numa alma cada vez mais solitária, onde depende exclusivamente do meu esforço, depende exclusivamente da minha história, só depende do meu braço, da minha mão, da minha inteligência, como algumas pessoas falam. Quando alguém fala, puxa, você conseguiu crescer na vida. Mas foi com muito esforço, foi com isso aqui, ó, meu braço, meu trabalho. Ele não pensa que, em alguma parte, ele precisou também de um bocadinho de sorte, de estar no lugar certo, até para poder encontrar um cliente, para estar com o talento certo, no lugar certo, para que ele pudesse, então, estar ou ser visto, reconhecido. Então, quando a gente tem esse apego à segurança, ou também chamado apego material, uma das manifestações é que a pessoa fica muito preocupada, não só com a prosperidade, mas com a abundância. Ela deseja também uma patente, um respeito, ela precisa também de um título. Puxa, eu agora preciso ser reconhecido. Reconhecido pelo meu trabalho, reconhecido pelos meus familiares, reconhecido pelos meus colegas. De eu poder chegar lá na turma de quando eu era pequeno, os meus colegas, que eu brincava na rua, eu brincava num clube, eu hoje, já maior, já crescido, poder encontrar com eles e me sentir respeitável. Eu poder mostrar para eles que eu cresci, que eu hoje posso, que eu tenho abundância. Nesse momento, a pessoa se sente insegura, só que ela vai estar o quê? Trabalhando, produzindo para o outro. Então, muitas vezes, ela desfoca do caminho. Toda vez que nós temos um caminho, esse caminho é o nosso talento, esse caminho é a nossa energia. E toda vez que a gente desvia a nossa alma através da observação da vida do outro, ou buscando o reconhecimento do outro, onde eu faço para ser visto, onde eu faço para que eu possa estar ali e ser acolhido pelas pessoas, para que outro tenha orgulho de mim. Nesse momento, o seu merecimento enfraquece, porque você coloca toda a energia do lado de fora. E a consequência é que você não consegue seguir em frente. Então, primeira coisa, para que você possa equilibrar esse apego material, é que você aceite a herança que você tem. A herança que você tem corresponde a duas coisas: os seus antepassados e a sua própria ancestralidade. Como é que é isso na visão do taoísmo? Os antepassados correspondem aos seus pais, ou às pessoas que foram responsáveis pelo seu crescimento, pela sua educação. Os antepassados correspondem aos pais dessas pessoas e também aos avós, e assim geração por geração, onde uma geração sobreviveu, gerou um filho, uma filha, e essa procriou até chegar até você. E no momento em que você nasce, valeu a pena porque todas essas pessoas, todos os seus antepassados, que têm o mesmo sobrenome, que foram juntando numa matemática de sobrenome até chegar a você, todas essas pessoas valeram a pena porque você nasceu. Então, esse é o seu antepassado. Essa é a sua energia genética, que também vai trazer seu potencial de saúde e também o seu declínio de saúde, que vai determinar a textura do seu corpo, a resistência, a vitalidade, o bom funcionamento dos seus órgãos. Tudo isso corresponde aos seus antepassados. Mais forte do que os seus antepassados corresponde à sua ancestralidade, que é a sua alma. O que a sua alma trouxe? Não de outras gerações, mas o que ela trouxe. Porque vamos supor que você tenha uma alma que ela seja, por exemplo,
ela gosta do mistério, ela gosta de pesquisar sobre o mistério. É como um detetive, é como um cientista, é como um místico que busca o mistério. Enfim, tudo que é oculto, ela busca. É uma alma que tem essa natureza, que tem esse talento. Ela nasce, mas ela nasce aonde? Isso é a ancestralidade dela. E os seus antepassados? É a primeira roupagem que você tem. Então, a primeira roupagem pode não ser de buscar o mistério, pode ser de liderança, pode ser de organização, onde fala: menino, arrume isso, menina, guarde isso, senão não vai poder sair. Nesse momento, aquela energia de organização, ela fica mais forte do que a sua ancestralidade. Então, você adota uma energia que vem dos seus antepassados. A diferença é que não vem apenas uma, são várias, porque várias pessoas vão ajudando na nossa criação. Quando você entra na escola, também é a mesma energia. São energias que vão moldando. Então, você faz um aglomerado de energias, um fractal de energia, sendo que apenas uma é a sua. O problema é que quando você esquece a sua e começa a adotar o caminho do outro, fazer aquilo que o outro faz, ser praticamente uma réplica, uma cópia daquilo que o outro faz, sem ser você. Ou quando você corta uma parte sua, o que você gosta, você esconde, até para poder participar, até para poder pertencer àquele grupo. Então, você, se aquele grupo não fala palavrão, mas você gosta de falar, então você começa a educar as suas palavras, você guarda. Se as pessoas lá tentam não ser ansiosas, são mais tranquilas, e você é uma alma ansiosa, você guarda a sua ansiedade lá no porão da alma para poder pertencer àquele grupo. Sendo que o porão da alma começa a bater. Daqui a pouco ele começa a gritar e falar: eu tenho uma parte sua aqui dentro e preciso devolver. E naquele momento você começa a se perder. Então é interessante você perceber qual é a sua herança. Então, se você tem uma única energia, que é a sua ancestralidade, e todo um ambiente ou pessoas que promovem outras energias, então você vai ter a energia dos seus pais, aonde você estudou, aonde você cresceu, as pessoas que cercaram você. Então são várias camadas que muitas vezes esconde a sua. Dentro do taoísmo, a gente fala que o caminho espiritual, antes de tudo, mais do que rezar ou meditar, é você ter o objetivo de utilizar esses recursos, oração, a meditação, para que você possa voltar ao eixo, para que você possa centralizar e encontrar a sua essência. E sendo você, já é o primeiro passo para a sua caminhada. Lao Tse, um grande filósofo taoísta, falava que uma caminhada começa com o primeiro passo. E o primeiro passo corresponde a você perceber a sua ancestralidade. Não apenas dos seus antepassados, a sua. O que você faz? O que você é? O que você tem? Primeiro você aceita a herança. Aceita a casa que você cresceu, as pessoas que acrescentaram na sua caminhada, os recursos materiais, culturais, espirituais que apareceram para você, a religião das pessoas que criaram você, que muitas vezes interferiram na sua espiritualidade. E muitas vezes você precisa fazer um corte. Às vezes uma pessoa, ela precisa chegar na casa e mostrar que faz parte do caminho, da caminhada. Mostrar para as pessoas, meu pai, minha mãe, ou qualquer pessoa, eu, a partir de agora, eu reconheci que a minha alma, meu espírito e principalmente que a minha espiritualidade, ela é taoísta. Por exemplo, eu sei que vocês não são taoístas, talvez você seja de uma família católica, protestante, tanto faz. Aí você fala, eu sei que vocês não pertencem a essa tradição, pertencem a outra, mas o que eu estou pedindo não é a permissão para eu poder seguir o meu caminho.
O que eu estou pedindo é a compreensão, para que vocês percebam e compreendam que ali é o meu caminho. E no momento em que você deixa de pedir a permissão deles e passa a pedir a compreensão, porque independente se eles vão permitir ou não, o seu coração, a sua alma começa a seguir em frente naquele caminho, que pode ser espiritual, profissional, amoroso, tanto faz. Quando você comunica as escolhas da sua alma, as escolhas da sua energia, você não pede a permissão para trocar. Você pede, no máximo, a compreensão. Você informa, você comunica para que não exista uma ruptura. E assim, você aceita a sua herança de alma e ainda pede a compreensão dos seus antepassados. Você faz uma conexão, a conexão dos seus antepassados com a sua ancestralidade. Se eles vão aceitar ou não, esse é o caminho deles. Isso depende das amarras mentais de cada um. Mas a sua se desfez. Você não abandona a sua família. Você simplesmente caminha o seu caminho, que nem sempre é o caminho da mesma família. É o mesmo caminho da família. Dentro do taoísmo, um pouquinho diferente do budismo, dentro de uma iniciação monástica. Dentro do budismo, a pessoa se torna um monge, no qual ele faz alguns votos de renúncia. Renuncia à família, mudando o sobrenome. Renuncia à beleza, até raspando o cabelo e usando a mesma vestimenta. Renuncia à prosperidade ou trabalho, fazendo com que ele possa fazer o pedido. Então, ele vai pedindo para as pessoas de acordo com o merecimento. Enfim, são vários processos de afastamento do mundo, ou de renúncia. Ele renuncia muitas vezes o sexo, fazendo o voto de celibato, renuncia a família também, pessoal, fazendo o voto de se tornar recluso e não construir família. Dentro do taoísmo, existem os sacerdotes, que não fazem os votos de reclusão ou os votos de renúncia. Eles fazem os votos de crescimento pessoal. Então, muitas vezes, diferente. Quando a família corresponde ao cabelo. Então, quando uma pessoa se torna um monge, ou ele raspa a conexão com a família, mas no caso do taoísmo, o iniciador, o mestre iniciador, ele pega o cabelo da pessoa, ao invés de cortar, ele faz um coque no topo da cabeça e prende, muitas vezes, com uma presilha de jade. Essa presilha, inclusive, tem uma ponta parecida com a agulha da acupuntura, que fica no topo da sua cabeça, num ponto de acupuntura, chamado Bai Hui. Esse ponto é o ponto em que a pessoa começa, então, dentro da iniciação, a meditar. Então, o simbolismo é, ou você corta com a família, ou você suspende temporariamente a sua família. Então, você não corta, você suspende. Você não faz nenhuma ruptura ou não sai brigado. Você simplesmente se conecta ao seu próprio caminho. Você suspende qualquer julgamento da família e segue em frente. Não peça a permissão, nem um consentimento. Peça apenas a compreensão para que a sua espiritualidade possa seguir em frente. Isso é aceitar a sua herança de antepassados e a sua herança espiritual ou também vindo da alma, a sua energia, a sua ancestralidade. Esse é o segundo caminho que reduz o merecimento ou o segundo caminho da ilusão. Existe o terceiro e último, que é o apego, o terceiro apego, o apego ao tempo. Ao tempo que gera a mutação. Então, o primeiro corresponde à perfeição. O segundo, a segurança. E o terceiro, a sua mutação, onde você não aceita as coisas que se transformam, onde você não aceita a textura da sua pele mudando, a qualidade da sua visão, a qualidade da sua voz, o seu fôlego.
o controle dos seus hormônios, a estrutura e a vitalidade, o vigor, que muitas vezes mudam. Se uma pessoa se prende, como numa fotografia, ela se prende a uma imagem, essa imagem vai mudar e ela pode ser que entre em sofrimento. Então ela sofre porque o cabelo ficou branco. E aí, não satisfeita, ela sofre porque o cabelo caiu. E ela fica triste porque o dente ficou diferente. E daqui a pouco a pele fica diferente. Nasce uma ruga, ela esconde. Nasce outra, ela esconde. Nasce uma terceira, uma quinta. Na 20ª, ela também não consegue mais. Ela sofre o apego ao tempo. E não só no seu corpo. O apego ao tempo de uma família, ao tempo de uma amizade. E aquela amizade mudou, porque a pessoa mudou, e você mudou também. Então, a amizade não pode ser a mesma. São novas conversas, com novos assuntos, com nova cabeça, com nova forma de ver as coisas. Apego ao tempo. A pessoa que não entende ou não aceita a mutação, a mente dela fica ao redor dela e não dentro. Ela fica olhando as coisas, mudando e se desesperando. É como alguém que está vendo, como num filme, tem um terremoto, o chão começa a rachar, as coisas vão perdendo o controle, ela não sabe exatamente aonde ela vai ficar. Então, a mente dela fica ao redor, ela não consegue perceber a beleza das coisas, a beleza da mutação. A mutação, já que é o tempo, corresponde a uma raridade. E quanto mais rápido, mais raro. O tempo de um arco-íris é muito rápido, por isso é raro. E você vê aquela beleza e fala, uau, olha o arco-íris. O tempo de uma borboleta passando no seu caminho é uma raridade. Uma estrela cadente, também bem rápido. Então, a beleza tem também a raridade do tempo. Então, que você esteja feliz em estar aqui, agora, feliz de estar vivo, já que muita gente gostaria de estar, mas não está mais. Então, que você permaneça feliz em estar vivo agora, que você respire a felicidade agora, que assim você consegue equilibrar as 3 ilusões da alma, a perfeição, a segurança e a mutação. São essas 3 que fazem com que você saia do seu caminho, em que a sua alma se desvia do seu caminho. Quando a alma perde a direção, a energia se direciona para outro caminho e você não consegue concluir a sua natureza, o seu talento, o seu dom, a sua vocação. Então, como que você vai fazer para que essa beleza aconteça? Para que a energia da vida aconteça? A gente tem alguns conceitos. Quando a gente olha a nossa vida, você pode ver a sua única vida de 3 maneiras. A vida que eu tenho. A vida que eu tenho são as pessoas, são os ambientes, todo o conhecimento que eu adquiri, as experiências que eu adquiri, a personalidade que eu adquiri. A vida que eu tenho. A vida que eu tenho um tempo. Eu nasci num determinado dia e ano, mas eu não sei quando vai terminar. Mas eu sei que eu estou vivo aqui, agora. Então, a vida que eu tenho é agora. Não importa o quanto eu vivi ou o quanto eu tenho para viver, a minha vida é agora. Eu só respiro agora. Eu só aproveito agora. Eu não consigo fazer nada para amanhã ou para ontem. Ontem acabou, amanhã ainda não chegou, eu só tenho hoje. Então, essa energia é o que eu tenho. A vida que eu tenho é o agora. Esse é o primeiro passo. Dentro da vida que eu tenho, quais são os meus sonhos? Quais são os sonhos da minha alma? Sonhos possíveis, sonhos que dependem exclusivamente da minha energia, da minha vida. Qual é a vida? Segunda coisa, a vida que eu escolho ter. E a vida que eu tenho talvez seja de um país, de uma cidade, de um local, com determinadas pessoas, com uma determinada carga de merecimento. Extraordinário. Agora, dentro de tudo isso, isso é matéria-prima para que eu possa seguir em frente. Qual a vida que eu escolhi viver? Qual é a vida que eu escolhi caminhar, aproveitar? E talvez isso aqui fique para trás.
Talvez essa pessoa vá mais adiante. Talvez essa eu me aproxime, aquela eu me afasto. A vida que eu escolhi viver, ela acontece dentro da vida que eu tenho. Eu começo com a vida que eu tenho e depois eu vou viver a vida que eu escolhi viver, para que essa energia possa se transformar. E dentro desse caminho, eu preciso ter uma direção. E dentro dessa direção, qual é a vida que orienta o meu caminho? Qual é a vida que orienta a minha espiritualidade? Como eu sou um sacerdote taoísta, a vida que eu tenho é uma vida taoísta. E talvez eu encontre um budista, um cristão, eles vão seguir esse caminho. Talvez uma pessoa não tenha religião, mas ela tem uma filosofia. Até um ateu tem filosofia. Pode não ter religião, mas tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir. Então, qual é a vida que orienta o meu caminho, que orienta a minha caminhada? Isso vai determinar muito o ritmo que eu tenho. Então, a vida que eu tenho, a vida que eu escolhi viver e a vida que orienta o meu caminho interno. Eu escolhi por ali. O que eu vou receber, o que eu vou aprender, o que eu vou viver ali? E assim você vai num processo natural. Para que você saia do apego ao tempo, à mutação, um conselho é para que você largue o seu passado. Alguns animais, quando a gente está andando na floresta, alguns animais, a maioria, ainda bem, eles fogem. Você vê um pássaro, ele voa. Você vê um macaco, um mico, e ele sai correndo. Às vezes, até se você pisar muito forte, até a cobra vai embora. Então, a maioria dos animais, eles vão embora. Por que eles vão embora quando você chega, quando qualquer pessoa chega? Porque lá, na floresta, nós somos um ser estranho. Nós não pertencemos àquele local. Nós não somos da floresta, nós somos um ser esquisito. Porque se fosse um outro animal, talvez ele não fugisse ou até atacasse. Então, os animais, eles fogem porque muitas vezes você é um estranho. Da mesma maneira, o mundo, às vezes, não corresponde a você porque você é um estranho dentro do mundo. Você não pertence àquele mundo. Então, você começa a fazer uma coisa. Eu vou crescer, eu vou montar uma empresa, eu vou iniciar um relacionamento. E o mundo começa, então, a promover aquilo para mim. Só que não existe correspondência. Eu faço a minha parte, o mundo não faz a dele. Eu faço a minha parte e o mundo vem e destrói aquilo que eu fiz. Eu vou pegar alguma coisa, eu estou quase conquistando uma posição, eu estou quase conquistando uma pessoa, e o mundo coloca essa pessoa ou essa coisa cada vez mais longe de mim. Então, quando o mundo não corresponde, é como os animais que voam, ou que somem, que fogem quando a gente chega. Porque talvez você comece a perceber, eu não correspondo a esse mundo, eu não correspondo a esse ambiente, eu não correspondo a esse relacionamento, eu não pertenço a esse local. Não é o local que não se corresponde, ou não é o local que vem até mim. Eu que sou o estranho ali. Não é o ambiente que é estranho, sou eu. Então, eu não sou dali, eu sou um estrangeiro naquele local. Então, eu não falo a mesma língua, não tenho os mesmos costumes, estou só de passagem. Então, com isso, a pessoa vai se transformando numa alma solitária. O caminho da alma solitária é quando sente que o mundo não corresponde. Então você pensa, puxa, como é que eu preciso fazer? Eu preciso largar o meu passado. Talvez uma versão minha mental, uma versão minha emocional esteja me prendendo. Eu estou no ambiente, mas emocionalmente eu não pertenço lá. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, mas meus valores não pertencem àquele local. Ele é do passado. O que eu fazia antes, agora não vale mais. E aquilo que valia, hoje, não tem o mesmo valor. Eu preciso mudar. Então, quando a minha alma vai se transformando numa alma solitária, o que eu preciso fazer é largar o passado, é refletir o que de estranho
o que de estranheza eu estou provocando dentro do mundo? O que eu estou provocando que tudo vai embora? Talvez seja eu. O errado sou eu. O que eu preciso fazer? O que está me prendendo no passado que eu não estou abrindo mão? E você vai ver que muitas vezes a história se repete. As pessoas desaparecem do seu caminho por um problema, sei lá, de comunicação. Mas a comunicação permanece a mesma. Há 10 anos, há 20 anos, tudo do passado. Você continua o mesmo sistema de comunicação. Mesmo que você tenha aprendido coisas novas, aquilo não muda. Você tem que largar o passado, você tem que se atualizar, você tem que reciclar a sua mente para que a sua alma deixe de ser uma alma solitária. Da mesma maneira, você tem que largar o medo. Segunda coisa, largar o medo. Observar dentro da vida o que te estressa, o que provoca estresse em você. E geralmente é aquilo que ainda não aconteceu. Aquilo que não aconteceu, eu tenho medo, porque eu não sei exatamente como aquilo vai se materializar. O medo é do futuro, é do desconhecido, é de algo que ainda não aconteceu. A mágoa é daquilo que já aconteceu. E eu fico magoado pelo que você falou, o que você fez. A raiva é do momento presente. Então, o que te estressa no momento presente ou que faz com que você não entenda o caminho adiante? E aí o conselho, pelo menos na visão do taoísmo, é que você busque o jovial. Buscar o jovial é você buscar o novo, uma nova informação, um novo conhecimento, uma nova maneira de você se comportar, uma nova literatura, um novo curso, uma nova energia. Até mesmo sinta-se jovial, sinta-se jovem. Não importa o número de aniversários que você tenha, sinta-se jovem. Siga esse caminho, essa energia, essa transformação. Assim você sai dessa amarra mental, porque todo mundo que vive na amarra mental, como a alma solitária, ela vai criando uma espécie de veneno. É como um veneno para a alma. O veneno da alma solitária são as suas amarras, porque cria uma rotina negativa que não deixa ela mudar. Faz com que os sabotadores da mente permaneçam dentro dela e essa energia não consegue se desvencilhar. Então, ao invés de tentar viver cada amarra, ao contrário, não beba o veneno da alma solitária. Busque o jovial, busque aquilo que é novo para você. Não importa sua idade, recomece todos os dias, como se fosse a primeira vez. Então, o que te estressa? Muitas vezes é o medo de você trazer essa energia jovial para você. E o terceiro conselho é absorva a vida, traga a vida para você, faça com que você tenha uma conexão. Conecte-se com aquilo que falta para sua alma. E talvez falte um sonho. Qual é o sonho interrompido que você tem? Que você sonhou, talvez quando era pequeno, ou sonhou até ano passado, ou retrasado, ou uma década atrás. Qual o sonho que ficou interrompido? Um sonho da alma. Então, que você se conecte àquilo que faz falta para você, aquilo que falta para preencher a sua alma, como se fosse um quebra-cabeça e falta uma única peça para aquele quebra-cabeça ficar perfeito. Qual é a pecinha que falta? Essa pecinha, geralmente, é o nosso sonho que foi interrompido, não importa o porquê. Se foi por alguém, se foi uma responsabilidade assumida, se foi uma mudança de direção, não importa. Qual é o sonho interrompido? Relembre, sinta novamente esse caminho, traga ele para você, para que ele possa pertencer ao seu caminho. Transforme-se numa alma sonhadora. Reconecte ao sonho. Faça com que esse sonho retorne para a sua alma. Segunda coisa, dentro da absorção da sua vida, é que você compartilhe o seu talento, a sua ancestralidade. Compartilhe o seu talento. Como é que você vê qual é o seu talento? Você pode falar, mas Hamilton, eu entendi tudo até aqui, mas eu não consigo saber exatamente qual é o meu talento ou para que eu sirvo. Muito bem, dentro de um caminho de tomada de consciência,
A primeira coisa é você sentir. Dentro da sua própria ilusão, a pergunta é: o que você sente que você verdadeiramente serve? E você pode deixar a sua humildade de lado e falar: olha, dentro da minha, com toda a minha arrogância, com todo o meu ego, com todo o meu sonho, eu sinto que eu sirvo para quê? Eu sinto que eu sirvo para falar. Eu sinto que eu sirvo para curar. Eu sinto que o meu caminho, eu tenho minha alma, ela clama por liderança, por organização, para embelezar o mundo, para trazer as coisas à tona, para descobrir um caminho, para pesquisar. Ou é uma alma nômade que viaja pelo mundo, que quer conhecer as coisas ao redor? Enfim, qual é o sonho? O que você tem? O que você sente que você serve? Independente de modéstia, o que você sente? E aí talvez você pense: poxa, mas a minha alma está iludida. Talvez. Mas, independente da sua ilusão, aí você perceba se isso é verdade ou não. Como é que a gente vê? A gente vê o que as pessoas falam quando se aproximam de você. Puxa, vamos supor que a pessoa pense, dentro da ilusão dela, que ela é uma curandeira e que serve para liderar. Pois bem, e o que você ouve, sua alma curandeira e líder? O que você ouve das pessoas? E às vezes você ouve: puxa, depois que eu conversei com você, eu senti uma leveza, eu encontrei mais a paz, eu encontrei o caminho. Então talvez você seja realmente uma alma de cura. Olha, depois que eu conversei com você, tudo aquilo que você falou para eu fazer, eu fiz, mas não deu certo. Então talvez a liderança seja uma ilusão, seja apenas a cura. Então observe aquilo que falam para você ou sobre você. Fulano? Fulano é bom em tal coisa, eu encontrei ele, pô, ele faz tal coisa extraordinário. O que é essa tal coisa? O que as pessoas falam da sua natureza, do seu talento, do seu dom? Você tem aquilo que você sente e o que as pessoas percebem de você. Depois, então, você vai, não satisfeito, você ainda vai ver mais uma coisa. O que o mundo oferece como merecimento para você? E o merecimento é: toda vez que eu vou numa livraria, eu encontro um livro que me atrai. Parece que o livro pula da prateleira na minha direção, quase cai no meu colo. E esses livros estão lá guardados na minha casa. Vai lá, olha para a sua biblioteca e vai selecionando. Puxa, de todos os livros eu tenho 10 de cura, 20 de ervas que curam, mais algumas sobre medicina, medicina chinesa, medicina ayurvédica, enfim. Quando você observar, toda a sua literatura está falando sobre a cura. A energia está conectada, não só de dentro, mas a de fora. E aí você vai ver os seus grupos, até mesmo do seu telefone, grupos de WhatsApp ou qualquer outro. O que você fala? Os grupos pertencem a quê? A cura? Lógico que tem uns que é de esporte, de amizade, de futebol, maquiagem. Veja o que você fala dentro deles. Qual é o tipo de contribuição que você tem dentro daquele grupo? Então, a contribuição vai falar muito sobre você. Então, o que você atrai e aquilo que você se dedica a promover. Provavelmente, esse caminho vai mostrar para você qual é o talento ou a natureza da sua alma, qual é a sua ancestralidade. Se é uma ancestralidade de perceber o mistério, de curar, de se comunicar, de orar, de construir, de liderar, de materializar sonhos seus ou do outro, de promover a justiça, a retidão, se você tem o dom da palavra, ou o dom de cura, ou de oração, se você embeleza o ambiente ou muda a energia do ambiente,
Todos nós temos um talento, toda alma tem uma natureza, tem uma ancestralidade, basta você encontrá-la. Porque enquanto você não encontrar, você vai estar tendo talentos adotados, adotados pelo outro, o apego do caminho do outro, o apego material, só porque, não, isso aqui é para me trazer segurança, isso aqui é o que paga a conta, aquilo ali é o que eu gostaria de ter, mas é ele que faz, que é o primeiro, que é o da perfeição, ou do apego ao caminho do outro. Esse daqui eu até gostaria, mas já não dá mais, é a mutação, a pessoa está apegada àquilo. Então, você não precisa pensar daquela maneira, ah, mas se eu fizer não vai dar certo. Qual é o outro certo que acontece? Porque vai acontecer alguma coisa, e talvez não seja como você imaginou. Ah, não deu certo. Não, qual foi, o que aconteceu? Qual é o outro certo que aconteceu? Porque aquilo ali talvez seja aquilo que você precisa ter agora. Talvez seja a matéria-prima para você chegar no outro, naquilo que você de verdade deseja. Então, vai fazendo. Vamos supor que uma pessoa vai cantar. Ah, o meu canto não saiu como eu gostaria, saiu errado. Não, saiu certo. É um outro certo. Então, é esse certo que você vai refinar, destilar, purificar, até chegar naquele que você de verdade sonha. Por isso, é uma alma que vai refinando o sonho, que vai polindo, destilando. A destilação do ego começa quando você aceita o certo que vem para você, o certo que aparece, as pessoas que aparecem, os recursos que aparecem. Ah, mas não apareceu aquilo que eu queria. Fica com esse antes. Essa é a primeira etapa para que a sua ancestralidade possa se manifestar, mas que pelo menos você, como nesse caminho para compartilhar o seu talento, que você sinta para que você serve, observe o que falam de você, observe o que você atrai sobre o conhecimento na literatura e o qual você se dedica quando você compartilha, a maneira como você compartilha. Isso é compartilhar o talento da sua alma, para que você possa, enfim, seguir uma direção, mas seguir uma direção acima das dificuldades, como um pássaro que voa por cima das pedras, das árvores. Um sapo, ele vai pulando de pedra em pedra. E, lógico, aquele caminho é o mesmo, mas ele olha para cima e está o pássaro lá, passando por cima de todas as pedras, de todas as árvores, sem precisar se desviar. Você pode escolher ser o sapo, ou você pode escolher ser o pássaro, que sobrevoa, que vai além. Então, uma alma solitária, como aquele sapo, que vai pulando de pedra em pedra, de obstáculo em obstáculo, vencendo cada dia. Isso é o caminho do sapo. O caminho do pássaro, ele voa plano suave, ele não pousa em nada, ele só vê lá de cima. Então, que a sua alma seja uma alma sonhadora, como a de um pássaro, e não uma alma solitária, como a de um sapo. E que essa alma sonhadora, que voa, que você comece a observar que tudo ao seu redor vai sendo construído em direção aos seus sonhos e que você possa sonhar o seu sonho com os olhos abertos. E um dia você vai olhar e vai falar, puxa, finalmente a minha casa estava do jeito... Consegui, está do jeito que eu sonhei. Esse carro é o carro que eu sonhei. A minha vitalidade, o meu fôlego, porque eu estava fora do peso, eu estava muito sedentário, eu agora estou no fôlego que eu sonhei, que eu planejei. Eu estou com alguma coisa ou uma realização que eu sonhei. Agora sim eu consegui fazer aquela viagem. E agora, quando eu estou no Monte Everest, olhando lá de cima, eu percebo que eu estou dentro do meu sonho. Antes, o sonho estava dentro de mim. Um dia eu vou chegar lá no Everest. E aí eu estou sonhando com os olhos fechados. Mas eu vou fazendo. E um dia eu abro os meus olhos. Eu estou lá no Everest de verdade. Então o sonho não está mais dentro de mim. Eu que estou dentro do sonho. Esse é o caminho para que a gente possa seguir em frente. Para que você possa sonhar com os olhos abertos. Como fazer? Antes de tudo, você acorda do caminho da alma solitária. Eu acordo. Espera aí, isso aqui não é a minha realidade. A minha realidade é outra. Minha realidade não é só pagar conta, pagar.
até morrer. Depois que morrer, ainda tem que pagar o velório. E talvez depois pague também os karmas. Tudo tem que pagar, pagar, pagar. Isso é alma solitária. Não, aí você acorda dessa ilusão. E depois você começa, então, a sonhar. Qual é o meu sonho? O que é que eu quero de verdade? O que é que eu quero para mim? O que é que a minha alma clama dentro? Qual é o meu sonho? Qual é a minha ancestralidade? Eu vim fazer o que aqui nessa vida? Para que eu não, no final da vida, eu não fique, puxa vida, eu não tive tempo de realizar. Então, primeiro você acorda. E depois que você acordou, estranhamente, você começa a sonhar. Depois que você sonhou, é que você vai moldando a sua vida. Então, com aquele sonho, você sabe se aquela pessoa pertence ou não ao sonho, se aquele curso pertence ou não ao sonho, se aquele trabalho, se aquela pessoa, se aquele ambiente, se aquele conhecimento, se aquele valor que eu tenho, que eu antes valorizava muito, está de acordo com o meu sonho. Então, primeiro eu acordo, segundo eu sonho, terceiro eu vou moldando a minha vida para que aconteça. Para depois, então, poder viver o meu sonho. Viver e sonhar com os olhos abertos. Olhar as coisas acontecendo ao meu redor de verdade, com prazer. Ali eu vou perceber o merecimento. Por isso, em resumo, o nosso merecimento depende do quanto que a gente vive o nosso sonho. Enquanto uma pessoa seguir um caminho de alma solitária, vai ficar apegada ao caminho do outro, ao apego material, que é a segurança, ou apego ao tempo, que é a mutação, as transformações. O conselho é: largue o seu passado, largue o seu medo, vai buscando o jovial, absorva a sua vida para você perceber qual é o seu sonho interrompido, vai refinando, vai sentindo, vai fazendo, observe o que as pessoas falam de você, observe o que você atrai, e com tudo isso você vai construindo o seu sonho. Acorde do caminho solitário, sonhe para se tornar uma alma sonhadora, vá moldando até você poder viver. Viver não apenas a vida que você tem, mas a vida que você escolheu viver e a vida que orienta o seu próprio caminho. Essa é a mensagem para que você comece a perceber aonde está o seu tal, o seu caminho, e deixar de reduzir o seu merecimento. Todos nós temos um merecimento. Espero que a partir de agora você comece a refletir sobre isso, se puder, assista novamente e que faça suas anotações e, principalmente, coloque em prática. Espero que esse encontro possa ter acordado um pouco a sua alma, ou pelo menos feito você sonhar com os olhos abertos, para que você entenda aonde está a direção do seu caminho. Se você quiser, tem coisa aqui embaixo no link, e você pode observar, participar e entender melhor sobre o taoísmo. Espero que você goste. Eu te vejo num próximo encontro, num próximo treinamento, numa próxima aula, workshop, qualquer coisa online ou presencial. Te vejo uma próxima vez. Não deixe de sonhar. Tchau, tchau.